só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou, o nome de Jesus, só pela tua graça. Boa tarde, minha gente do Maciço. Boa tarde, família Iadeb. Boa tarde, nação da Cruz. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começando agora mais uma edição do programa Evangelho com Graça, numa tarde cheia de graça de Deus para a sua vida. Vamos seguindo hoje, já avisando de início que nós temos uma programação especialíssima com o escritor Gutierrez Fernandes. Vai falar um pouco para nós sobre teologia pentecostal e as implicações sociais deste grande movimento centenário. Você não pode perder. Convida os amigos, chama todo mundo. Nós estamos decolando neste voo maravilhoso que Deus preparou para nós. Senhor, nós te louvamos esta tarde, te agradecemos por tua bondade, teu favor e tua infinita misericórdia. Reconhecemos o teu senhorio, a tua grandeza e nos rendemos perante a tua soberania. Nós somos conquistados pelo teu amor e por tua graça fomos alcançados, razão pelo qual estamos a testemunhar do evangelho transformador. Dê-nos da tua misericórdia esta tarde, unge-nos, capacita, habilita-nos a sermos propagadores desta mensagem. Pai, vem sobre nós esta tarde nos estúdios dessa emissora, que vidas possam ser tocadas e transformadas. Nós invocamos a tua presença e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Escuta e fazes cair as barreiras. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos que vamos, minha gente. Corre, corre, porque daqui a alguns minutinhos nós já estamos aqui com o escritor Gutierrez. Daqui a pouco a gente o recebe oficialmente no programa. Nós vamos a uma música. E depois nós vamos 2 canções. Depois dessas 2 canções a gente já começa a diminuir um pouquinho o tempo de entrevista do entrevistado. Ele pediu esse tempo, uma vez que ele tem outros compromissos, mas nós estamos já felizes. Então chama aí todo mundo. Toda a liderança e a DEB está convocada porque é tarde de aprendizado. Vamos que vamos! Paulo César Baruch canta, ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua, que Ele continua, Ele
continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Você está ouvindo o programa Evangelho com Graça. Muito bem, meus irmãos, muito bem-vindo a você, caro internauta que está nos acompanhando agora pelo YouTube ou Facebook ou pela frequência da 96.3. Muito bem-vindo a você que é assembleiana, pentecostal, a você que é reformado, tradicional, a você que é católico, não importa a confissão de fé, a sua profissão de fé. Nós vamos agora a uma entrevista num quadro do nosso programa que a gente está começando, inaugurando hoje, que vai versar sobre utilidade pública, teologias, política cidadã. Então já fica pronto aí. Quero aqui saudar as nossas congregações, Congregação das Flores, com o supervisor Odilaniri, Diácono Odilaniri, Congregação do Jordão, com o presbítero Sebastião Simplício, Congregação do Evaristo, com o Diácono Antônio Oliveira, Congregação da Raposa, com o presbítero Júnior Vitoriano, Congregação do Beira Rio, com o Diácono Leonildo, Congregação de São Francisco, com o presbítero Arimateia, Congregação do Mundim Gomes, com o presbítero Erildo, Congregação das Areias, com o presbítero José Laírto, Congregação do Boa Vista, com o presbítero Arli, Congregação do São Sebastião e Riachão, com o diácono Jorge, e também Congregação da Serra Verde, com o presbítero Edmilson e o diácono Júlio César. Muito bem-vindo a todos vocês, a todas as lideranças, a região circunvizinha, aos pastores que nos acompanham. Eu queria saudar aqui todos os nossos bairros aqui da cidade, não é? Desde aqueles mais distantes, Alto Alegre, Conjunto Maria Zé Viana, Sanharão, deixa eu ver quem mais, Putiú, Manga Pro Urbe, Muncunã, Lages, Centro, Conselheiro Estelita. Estou atenado, viu, meu amigo Marquinhos? Estou atenado, 2 anos aqui, já estou sabendo dos bairros de Baturité, tá bom? Quero saudar aí o pessoal lá, deixa eu ver, Mundim Gomes também, São Francisco, e tem um bairro vizinho, São Francisco, me diga qual é. Mundego, muito bem. Toda essa gente que está aí nos acompanhando. Quero também saudar nas localidades, pessoal da Faísca, tem uns irmãos que nos acompanham lá da Faísca, Serra Preta, Deus abençoe grandiosamente Jaguarão. Vocês estão preparados? Tem até um hino da Aline Barros que diz assim: você está preparado? Pois é, vamos começar agora, com uma participação muito especial de um grande escritor e teólogo que tem, assim, gerado uma grande esperança para os novos escritores. Nós vamos receber, deixa eu só ver aqui, é isso mesmo. Vamos chamar aqui conosco o irmão Gutierrez Fernandes. Alô, irmão Gutierrez. Rapaz, pastor Gilmar, prazer estar aqui. Estou bem, graças a Deus. Tá bem. Obrigado pelo convite. Tá. Vamos nesse primeiro momento dos ajustes técnicos e aí a gente entra para a formalidade. O senhor me ouve bem? Tudo tranquilo? Estou ouvindo bem, perfeitamente. Tá ouvindo? Beleza. Tem um delayzinho, a gente tem que ter paciência. Meu amigo, muito bem-vindo. Ou usando aqui na expressão meu amigo, né? Eu lhe acompanho há muito tempo. Deixa eu apresentar para aqueles que estão nos ouvindo.
Irmão Gutierrez Fernandes Siqueira é graduado em Comunicação Social pela Faculdade Paulus, é pós-graduado em Mercado Financeiro e de Capitais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é editor do blog Teologia Pentecostal e membro e professor da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em São Paulo. Irmão Gutierrez também é escritor do livro Revestidos de Poder. Esse é um clássico, eu vou até mostrar aqui, porque eu tenho, é meu, e ainda eu estou em pecado, e eu vou explicar, antes que o pessoal ache que o pastor está em pecado, precisa ser disciplinado. Eu ainda não adquiri o segundo livro, que é um livraço também, e se você ainda não adquiriu, tem que adquirir esse livro. Daqui a pouco o Gutierrez vai fazer a propaganda melhor desse livro, que é O Espírito e a Palavra. É um livraço. Irmão Gutierrez, muito bem-vindo ao nosso programa. Esse é o programa Evangelho com Graça e mais uma edição. Todos os sábados à tarde a gente está aqui. É uma alegria recebê-lo nesse novo quadro teologano somado à política cidadã. Fique à vontade, sua apresentação. Obrigado, pastor Gilmar. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar conversando com os irmãos. Como o pastor Gilmar falou, para quem ainda não me conhece, eu tenho esses dois livros pela CPAD, né, o Revestidos de Poder e o Espírito e a Palavra. Um saiu em 2018 e outro em 2019. Mas eu venho militando com esse assunto de teologia pentecostal há 13 anos, né, no blog Teologia Pentecostal. E foi graças ao blog que surgiu depois esse trabalho dos livros. E agora, pela graça de Deus, vai sair mais um este ano, agora pela Thomas Nelson Brasil, também nessa temática de teologia pentecostal. E estamos aí, trabalhando com esse assunto, falando em várias igrejas, e eu estou muito feliz de ver muita gente interessada, né? Em várias faixas etárias, muita gente querendo se aprofundar e entender melhor uma teologia pentecostal mais robusta, né? Assim, a gente sempre teve, mas muitas vezes foi desconhecida, né? Esse é o ponto. Então, eu estou feliz de ver essa repercussão. Vai ter spoiler do Evangelho com Graça aqui do novo livro já? Já, pode sim. Faremos. Diz pra gente aí o que é que tá vindo por aí. Nesse novo livro, vai ser publicado talvez agora em novembro, pela Thomas Nelson. É um livro que eu estou escrevendo com outro pastor, lá do Espírito Santo, que é um pastor batista. Aí vai ter 5 textos meus, 4 textos dele. E vai ter também a colaboração de alguns teólogos estrangeiros. Isso vai ser um ponto interessante também no livro. Entre os colaboradores, vai ter texto inédito do Craig Keener e também do Robert Menzies, né? Além do velho de Carcame, Kenneth Asher, e o brasileiro que é o Kenneth Terra. E aí, então, vai ser uma obra muito peculiar, não há nada em português ainda parecido, porque a gente vai tentar debater os principais assuntos que diz respeito tanto à teologia como à hermenêutica pentecostal, nas suas variadas formas, né? Na perspectiva pentecostal, carismática, e vai ser um livro grande, deve ser acima de 400 páginas, então estou muito animado porque tem tudo aí para ser um livro referência mesmo nesse assunto, e ainda mais com essa colaboração internacional, que a gente não tinha ainda aqui no Brasil, um livro com brasileiros e estrangeiros nessa temática de teologia pentecostal. Então, estou bastante animado. Então, em novembro, dezembro, fiquem atentos que deve sair aí pela Thomas Nelson. Muito bem, e quando sair a gente faz a divulgação aqui. Muito me empolga saber que o Craig Keener também vai estar aí, desse mote de escritores. Eu acompanho o Craig há um bom tempo, também tem produzido obras maravilhosas, principalmente na área da paracletologia, da pneumatologia, né? Sim. Sistemática que estuda a respeito do Espírito Santo. Vamos então, meu companheiro, às perguntas pertinentes. Nós vamos fazer essa entrevista em 2 blocos. No primeiro bloco, nós vamos estar voltados aos questionamentos concernentes à teologia pentecostal. No segundo bloco, sobre esse nexo do pentecostalismo e suas implicações sociais, a cosmovisão política, que é a parte mais quente do negócio, né? Então, nesse inteirinho desse intervalo, a gente toca o hino. Vamos à primeira pergunta. Vamos, Gutierrez. O que é o pentecostalismo? O que é o pentecostalismo? Nós temos aqui
gente de todas as matizes que nos escutam. Nós estamos aqui na sede do Maciço de Baturité. É uma região formada por 9 municípios, é isso? Mas a gente vai aqui até o Vale do Jaguaribe. Então, parte do nosso estado acompanha por meio da frequência, nem todo mundo acompanha por meio de plataformas digitais, que o pessoal às vezes está no carro, está no trabalho e está ouvindo lá. Mas, trocando em miúdos, o que é o pentecostalismo para quem está nos escutando? Então, o movimento pentecostal é um braço dentro do cristianismo, especialmente do cristianismo protestante evangélico, que tem uma ênfase no batismo no Espírito Santo como uma experiência diferente da conversão, e que essa experiência permite que o crente seja um evangelizador com mais ousadia, com mais eficácia até. Então, está muito ligado a essas duas ideias, né, que acima de tudo, receber esse poder do Espírito Santo para uma missão especial, que é a transmissão, a proclamação do Evangelho, essa testemunha. Um texto que a gente pode dizer que é o texto paradigmático do pentecostalismo é Atos 1:8, né? E sereis revestidos de poder para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse é o sentido geral de ser pentecostal. Então, basicamente, é claro, se uma pessoa não acredita nisso, ou nega que o batismo no Espírito Santo possa ser uma experiência vinculada à missão, vinculada e desvinculada da conversão, então não pode ser classificado aí como pentecostal, né? Historicamente, essa doutrina é muito importante. Aí os pentecostais, alguns vão defender que a língua é a evidência, né, o falar em línguas é a evidência desse batismo, especialmente as Assembleias de Deus bate bastante nesse ponto, mas não é um consenso. O consenso é o batismo no Espírito Santo, né? Esse é um ponto mais importante. Qual é a evidência, se há ou não, ou se há uma ou duas ou mais, aí é um ponto discutido entre os pentecostais, né? Isso é importante também enfatizar. E o pentecostalismo depois foi virando outros movimentos, ou foi criando outros movimentos. Você tem o movimento carismático, que é um pentecostalismo em igrejas históricas, né? Então tem essa ligação. Depois você tem uma chamada terceira onda, que é um movimento pentecostal mais voltada a um avivamento ali na década de 80, entre grupos independentes, que surgiram novas denominações. E você também tem o chamado neopentecostalismo, que infelizmente já é uma baita distorção do pentecostalismo, já porque a sua principal ênfase não é batismo no Espírito Santo. A sua principal ênfase é prosperidade financeira, é uma cura divina exagerada, né, porque se acredita que o crente não pode ficar doente. Então aí já é uma distorção. Eu até prefiro falar em pseudo-pentecostalismo, porque não tem nada a ver com o pentecostalismo original, né? Então, se eu fosse resumir, puxa, qual é a doutrina principal de um pentecostal? Principal para distinguir, não que seja principal na vida cristã, né? É claro que tem doutrinas mais importantes, mas para distinguir um pentecostal é o batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder. Tá. Então, de início aqui da sua fala, a gente elimina algumas caricaturas, como, por exemplo, o pentecostalismo ele não nega a centralidade da cruz. Então, Cristo como principal personagem, a propagação do evangelho na efusividade do Espírito Santo. Então, a cruz de Cristo e a efusividade do Espírito Santo seriam dois elementos viscerais aqui do pentecostalismo, estou correto? Está corretíssimo, até porque a ênfase do pentecostalismo é que esse revestimento de poder é para testemunhar Cristo. Então, esse é o ponto, né? É um lema muito importante dos pentecostais, é aquele, né? Que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e Jesus é o rei que breve vem. Então, essa ênfase do pentecostalismo é uma ênfase muito cristocêntrica. Os pentecostais, por muito tempo, foram acusados de colocar no Espírito Santo uma ênfase que o próprio Evangelho põe em Jesus, porque o Espírito vem para glorificar a Cristo, está escrito lá no Evangelho de João. E é fato, de fato, o Espírito Santo não vem falar de si, ele vem falar de Cristo, né, e nos ajudar a proclamar o nome de Cristo. Mas o pentecostalismo faz isso. A essência da mensagem, para fora especialmente, é Cristo, é a salvação, é a necessidade da graça,
é a necessidade de conversão. Isso sempre esteve presente. Quando houve uma grande conferência pentecostal no Rio de Janeiro, na década de 60, o tema foi esse, o Espírito glorificando a Cristo, né? Então, esse foi um tema ali daquele congresso, e você vê que Cristo, pelo contrário, não está esquecido no movimento pentecostal. Pelo contrário, você vê que Cristo não é desenhado no pentecostalismo, como em outras tradições protestantes mais ligadas a alas, digamos, mais liberais da igreja, que o Cristo ali é mais uma figura ética, de exemplo moral, é um sujeito que fez o bem e, portanto, que nós devemos imitá-lo. Não, no pentecostalismo, o Cristo é o Salvador, é o Rei, né? É o Senhor, é Deus. Então, isso está muito enfatizado no pentecostalismo. Então, eu dou graças a Deus que o movimento pentecostal não pode ser acusado justamente de ser um movimento que nega a Cristo. Muito bem, não somos vazios da autêntica e verdadeira ortodoxia, portanto, solos Cristos, né? Solos Cristos. Meu amigo, muito bom, vamos a mais uma pergunta. E a pergunta é, o pentecostalismo tem uma teologia própria ou é uma concha de retalhos? Então, no que diz respeito ao Espírito Santo, ele tem sim uma teologia própria e tem uma teologia que contribui de maneira geral com o universo cristão. Eu até comento isso no meu livro Revestidos de Poder, logo na introdução, que a doutrina do Espírito Santo, ela andou meio esquecida, né? Porque se você pega no início da igreja, os grandes debates era a cristologia, a trindade, a cristologia, né? Especialmente a cristologia. Depois você tem a era dos debates ali da Reforma Protestante, que era focado na questão da salvação, justificação pela fé, né? Até mesmo o batismo nas águas era um grande debate, o papel dos sacramentos, etc. E o Espírito Santo não foi debatido e nem amplamente estudado durante 19 séculos, praticamente, ou pelo menos 18 séculos aí da história da igreja. Quando você chega no final do século XIX, início do século XX, e vem o movimento pentecostal, aí você vê que, graças ao movimento pentecostal, há uma provocação à teologia de modo geral, e o Espírito Santo foi o tema da teologia do século XX. Né? Então, assim, você vê que o pentecostalismo ajudou a reavivar a teologia do Espírito Santo. Mas eu não posso chamar o pentecostalismo de uma estrutura teológica completa. Em que sentido? O pentecostalismo não se vê como uma visão de mundo em que tem uma teoria para cada área da vida cristã. Não, isso já seria exagero, né? É bom lembrar isso porque o pentecostalismo, como uma essência no papel do Espírito Santo, ele pode se adaptar a qualquer tradição. Então, você tem pentecostais que são reformados, que são metodistas, que são anglicanos, ou que são de uma própria tradição pentecostal pura, digamos assim, como as Assembleias de Deus. Mas se você pega a Assembleia de Deus é uma concha de retalhos, né? Porque a Assembleia de Deus tem uma teologia batista, essencialmente batista, tem uma teologia também pietista, que vem lá dos luteranos pietistas da Escandinávia, e também tem alguns elementos, até mesmo aqui no Brasil especialmente na forma de governo da igreja, de catolicismo também. Tem alguns elementos disso. Bem episcopal. Mas o episcopal não é o episcopal protestante, é o episcopal católico, na figura do bispo. E aí você vê uma concha de retalhos e tem esse elemento que é próprio pentecostal na doutrina do Espírito Santo. Mas o pentecostalismo tem sim. Só ler a parte do pastor Douglas Batista do ano passado para esse ano gerou aí uma grande polêmica quando ele afirmou que nós somos arminianos no que diz respeito à soteriologia, a teologia da salvação, uma vez que Armínio ele defendia algumas coisas que estavam de fato ligadas a outras tradições. Eu não sei se o senhor concorda com isso, queria ouvir também a sua fala nesse sentido. Por exemplo, a Assembleia de Deus não é uma igreja, eu não posso dizer que ela é completamente arminiana se eu pensar o arminianismo como um sistema, porque Armínio era cessacionista, Armínio defendia o batismo infantil, né, por exemplo,
Mas, de fato, ele tem razão que o nosso arminianismo é puramente na doutrina da salvação, né? Mas também eu não vejo que Armínio tinha pretensões além disso, né? Ele não queria defender um sistema complexo. Só que o nosso arminianismo, por exemplo, não é o arminianismo wesleyano. A forma como nós entendemos a doutrina da santificação como um processo progressivo, isso não é wesleyano. O wesleyano acredita na santificação instantânea, né, como algo que acontece ainda em vida. E não, a Assembleia de Deus já tem, nesse aspecto, está mais próximo da tradição reformada, nesse aspecto específico. Por isso que eu chamo que é uma concha de retalhos. Você tem uma doutrina reformada aqui, você tem doutrina batista, você tem doutrina, alguma coisa de doutrina pietista e por aí vai, né? Então a gente... Por quê? Porque o nosso movimento, e se a gente pensa em denominação, é muito novo, né? Uma denominação nova, historicamente falando. Então a gente está falando aí de 100 anos, né, basicamente. Então isso é um bebê histórico ainda. Como movimento de avivamento, eu acredito que somos o maior. Se a gente pensar historicamente assim, mas como denominação, de fato, nós ainda somos novos, ainda somos embrionários, Isso. né? Isso. Meu amigo... Isso é a quarta geração, né? Quarta geração, é verdade. Vamos a mais uma pergunta, muito bem. Portanto, se alguém disser que o pentecostalismo, ele se assemelha a uma concha de retalhos, nós devemos nos alegrar e não necessariamente nos sentir ofendidos. Não é ruim, não é ruim. É pegar o melhor de cada tradição, né? É verdade, a gente recepciona todo mundo. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. O pentecostalismo e a pneumatologia se entrelaçam ou são estruturas distintas? Tem uma ligação importante, porque o foco do pentecostalismo é a pneumatologia, mas o pentecostalismo não vai inovar a pneumatologia na sua essência, né? Por exemplo, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Isso aí qualquer cristão defende, né? Qualquer cristão defende que o Espírito Santo passa a habitar no crente a partir da regeneração, o pentecostal também, né? Porque uma caricatura, pastor Gilmar, que acontece muito, o pessoal acusa a gente. Não, os pentecostais defendem que só tem o Espírito Santo quem é batizado no Espírito Santo. Não afirmamos isso. Eu sempre ouvi na igreja, na escola dominical, que o Espírito Santo passa a habitar no crente a partir da conversão, que o crente é selado pelo Espírito na conversão, que nós somos batizados pelo Espírito, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 12, 13, nós somos batizados no corpo, né, pelo Espírito Santo no momento da conversão. Isso tudo aí é diferente do batismo no Espírito, né, que é um batismo de revestimento de poder, que tem esse vínculo evangelístico missionário. Né, isso aí é uma outra experiência. Mas é claro que todo crente é a habitação do Espírito Santo. Então, nesse sentido, o pentecostalismo não inovou nada, né, manteve a ortodoxia cristã, cristã de maneira geral, protestante, e o que a gente só passou a enfatizar aí de diferente foi que não existe apenas o batismo pelo Espírito na conversão. Ele também existe, mas também existe o batismo no Espírito, que é pós-conversão, ou normalmente pós-conversão. Né? Qual é a ideia aí? Na conversão, o agente do batismo é o Espírito Santo, e o elemento do batismo é o corpo de Cristo, é a igreja. Então, nós somos batizados pelo Espírito na igreja. 1 Coríntios 12, 13. E aí existe o batismo no Espírito. Portanto, o Espírito Santo passa a ser o elemento desse batismo. E aí o agente desse batismo é Jesus. Como disse lá João Batista. E virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Então, Jesus nos batiza no Espírito Santo como uma experiência de revestimento de poder. Existe, portanto, na linguagem do Novo Testamento, 2 batismos espirituais, né, que é o batismo no corpo e o batismo no Espírito. E alguém pode dizer, mas Paulo diz em Efésios que há um só batismo. O contexto ali é muito claro que ele está falando do batismo nas águas. De fato, há um só batismo em águas. Não tem aquela coisa que eu vou me batizar hoje na igreja e daqui a alguns anos no Rio Jordão de novo. Né? Mas, como uma analogia de experiências espirituais,
a gente pode sim falar em um batismo na conversão e um batismo de revestimento de poder pós-conversão. Para fins didáticos, então, esses conectivos, eles fazem toda a diferença. O batismo pelo Espírito e o batismo no Espírito. Correto. Então, esses conectivos fazem... A preposição aí é didática, né? Mas mostra quem é o agente e qual é o elemento de cada batismo. Muito bem. Portanto, o batismo do Espírito Santo poderia ser considerado uma segunda graça? Eu não gosto dessa nomenclatura de segunda graça ou segunda bênção, né? Não gosto. Por quê? O batismo no Espírito Santo não é uma experiência que equivale à conversão. Sim. Então, se eu falar assim, se eu chamo ele de segunda bênção ou segunda graça, eu estou colocando ele no mesmo patamar da conversão. Portanto, eu não gosto, eu acho inadequado. Nesse sentido, eu concordo muito com um teólogo pentecostal chamado Anthony de Palma, que ele fala que essa nomenclatura põe um peso no batismo do Espírito Santo que não existe na Bíblia. Né? Então, assim, é importante, a gente deve buscar, etc., é essencial para a vitalidade da igreja, mas ninguém vai deixar de ser salvo porque não foi batizado, por exemplo, no Espírito Santo. Essa experiência, né? Antônio de Palma, eu acredito que produziu uma das melhores obras nesse assunto, tá? Chega a ser até exaustivo do que diz. Ele é muito biblista na sua obra, né? Ele é muito biblista. Especialista então, em grego, né? Muito bom. Vamos a mais uma pergunta, nós ainda temos 2 perguntas, eu vou fazer essas 2 perguntas e a gente vai uma canção e vira o assunto. Características do pentecostalismo, o que é e o que não é o pentecostalismo? O pentecostalismo é um movimento cristão, portanto, a sua ênfase está sempre em proclamar a Cristo, é um movimento essencialmente missionário. Não existe pentecostalismo sem expansão evangelística, é uma característica muito forte do pentecostalismo. O pentecostalismo tem um amor pela Bíblia muito grande também, é um movimento que tem essa vivência com as Escrituras e leva muito a sério a Bíblia como palavra de Deus, às vezes com leituras ingênuas, deficientes, né, com falta de uma boa exegese, tudo isso, mas um pentecostal típico é uma pessoa que leva muito a sério a Bíblia, ainda que faça uma leitura capenga, muitas vezes. Né? Uhum. E também é um movimento que tem uma perspectiva escatológica muito forte, porque é típico dos movimentos carismáticos na história da igreja. Todo movimento carismático na história da igreja, eles sempre foram muito enfatizadores da iminência da volta de Cristo. Então, isso também é um ponto forte no pentecostalismo. O que não é pentecostalismo não é teologia da prosperidade, não é triunfalismo, não é reteté, né? Isso aí são exageros que a gente vê por aí, infelizmente, há muito, né? Em algumas regiões mais, outras menos, mas isso sempre foi condenado pelos pioneiros pentecostais. Eu lembro sempre um episódio que o Gunnar Winger, fundador da Assembleia de Deus aqui no Brasil, ele foi em Criciúma, em Santa Catarina, onde já havia um movimento pentecostal ou carismático anterior, que estava desvinculado desse movimento carismático e pentecostal do Gunnar Winger. E aí ele se surpreendeu, porque lá havia pessoas numa espécie de bênção de Toronto, né, pessoas girando, gritando, com danças estranhas, muito exagero, e ele chegou a chamar aquele movimento de baixo espiritismo. Ele usou uma expressão bem pesada, bem forte. Né? Quando eu critico, eu até falo, a minha crítica é muito leve, quando vocês ouvem aí o próprio Gunnar Winger falando a respeito desse movimento. E diz a história da Assembleia de Deus, do Emílio Conde, que o Gunnar Winger foi expulso dali. Por quê? Porque eles levavam mais a sério o profeta daquele movimento do que qualquer advertência mais pastoral. Então, é interessante você ver que os nossos pioneiros já tinham essa preocupação também com esses exageros. E hoje a gente sofre muito quando a gente procura trazer
a essência do verdadeiro pentecostalismo. Foi montado hoje uma estrutura tão danosa. Eu estou pastor há 2 anos e alguns meses aqui nessa cidade, e aqui no estado nós temos muitas influências que são externas, que vieram de outros movimentos, ali do lado do sul, um grande congresso por ali, e o pessoal acha que a autêntica manifestação do Espírito se dá através daquilo. Isso gerou um grande problema, e é o gancho para outra pergunta, porque essa descredibilidade em razão desses excessos, esses excessos provocou uma grande descredibilidade, e hoje eu sou filho de pastor, nasci na igreja, quantas das vezes em culto de ceia, não importava o culto, Deus levantava em profecia aquelas santas servas de Deus, e eu como criança, eu lembro como se fosse hoje, a minha vontade era de entrar debaixo do banco e ficar ali me tremendo, porque Deus estava falando. Era algo que provocava um temor, que crianças, sem nem saber o que estava acontecendo, chorava, e o povo parava para ouvir a voz de Deus. Eu fui criado nisso. E hoje é o contrário, é um alvoroço, o povo já não para mais para ouvir Deus falar. Eu não estou dizendo que a gente pode restringir o espírito, porque a dinâmica, o espírito ele é dinâmico, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado com essas descredibilidades. A sua fala foi, assim, de uma precisão. A gente precisa resgatar, lamentavelmente. Essa é uma expressão que jamais deveria ser usada se nós não estivéssemos no ponto que estamos vivendo hoje. E esse despertamento por uma teologia pentecostal, ela está resgatando a essência do pentecostalismo. Eu louvo a Deus por sua vida, meu irmão, porque muito tem contribuído para nós, jovens pastores. E eu sou filho de pastor, meu pai hoje está jubilado, mas eu sempre vi esse zelo com relação a isso, né? Os pastores antigamente estavam numa vigília e a pessoa se alvoroçasse muito, ele mandava parar. Para a carne, te aquieta aí. E aquilo gerava um temor. A pessoa, para falar em nome de Deus, tinha que pensar 2 vezes. O pastor está ali, se eu for... A pessoa fazia prova. Deus trazia uma mensagem profética, a gente pensava 10 vezes antes de entregar. Porque se... entendeu? Uma outra fala que o senhor colocou aí que eu acho muito interessante é o final escatológico e glorioso da história. Ultimamente agora, uma pessoa que muito me influenciou, eu vou me reservar o nome, ele caiu assim num limbo sem fim, que deixa a gente triste porque ele negou esses pressupostos que são viscerais da fé cristã, né? Eu sei que alguns não acreditam na forma como nós acreditamos, mas quem leu a Bíblia sabe que o final do livro conta um fim glorioso escatológico para a história, né? Não importa se você é milenista, pós-milenista, pré-milenista, não importa a corrente escatológica, mas ser cristão é acreditar, sim, em um final da história glorioso que acaba em Cristo, né? Que Cristo é o fim da história, né? Então, ele é o alfa, é o início, mas também é o ômega, é o fim da história. Então, se alguém nega isso, não eu vi esse texto também, a pessoa dizer, eu não sou mais evangélico porque eu não acredito no fim glorioso. Na verdade, não é cristão quem não acredita nisso, não é a questão de ser evangélico ou não. Até mesmo um católico, um cristão ortodoxo lá, grego, vai acreditar no fim glorioso da história, porque isso é da própria essência do cristianismo. Meu amigo, a última pergunta desse primeiro bloco é o culto pentecostal. Quais são os seus elementos? Primeira pergunta, 2 perguntas, uma só. Existem riscos de inserção de elementos ou esvaziamentos de elementos no culto pentecostal? Para miúdos, eu tenho um culto pentecostal. O que é que caracteriza um culto pentecostal? Número 1. Quais são os seus elementos? A inserção de elementos que não fazem essa estrutura do culto pentecostal pode colocar em risco, bem como a retirada de alguns elementos que fazem o culto pentecostal pode provocar algum risco? Pois é, se a gente olhar para o Novo Testamento, você vai ver claramente que o elemento da pregação é central no culto, da proclamação de Cristo por meio da palavra, isso é muito central. Você via que na igreja primitiva havia-se a abundância de dons espirituais, profecias, manifestação de línguas e interpretação. Você via também que havia muita cura, né? Então, tudo isso é elementos de culto, assim como o próprio louvor. Então, tudo isso tem que ter no culto pentecostal.
Mas o princípio que Paulo defende em 1 Coríntios 14 é edificação do corpo. Tudo deve servir à edificação. A profecia é importante? É, mas será que fazer um culto em torno da profecia é importante para a igreja? Não, aí já é um exagero, né? Certa vez eu fui num culto de uma outra igreja, na verdade era um casamento, eu achei muito curioso por isso, porque era um casamento, mas era um casamento com culto. E ali o pregador, tal, fez ou falou 14 profecias, eu contei, 14 profecias. Eu fiquei imaginando, imagine se não fosse um casamento, quantas profecias iam ser aqui, né? E isso já é um exagero, Paulo fala, né? Fala em 2, 3. A questão aí da limitação é pensando na edificação do corpo de Cristo, né? Então, tudo a gente deve pensar nesse sentido. Portanto, devemos tomar muito... Eu não sou adepto do chamado princípio regulador de culto, que é um princípio puritano, mais ligado a essa tradição, que diz o seguinte: só pode ter no culto aquilo que explicitamente é mencionado nas Escrituras, né? Eu já sou de um outro princípio que pode ter no culto desde que não seja proibido pelas Escrituras, é claro, e desde que também seja para edificação do corpo, né, de maneira geral. Então, assim, mas tudo a gente deve usar com muita sabedoria, muita sabedoria. Há elementos nos nossos cultos que não são muito edificantes. Por exemplo, às vezes excesso de testemunho. Eu acho importante o testemunho, mas também depende do testemunho. Uma coisa é ouvir um testemunho de conversão, do impacto que Cristo trouxe na vida da pessoa. Outra coisa é ouvir o testemunho do que o irmão comprou um micro-ondas novo, né? Então, assim, esse tipo de coisa... Eu tinha um irmão antigamente na nossa igreja, que tudo que ele comprava na casa dele, ele contava o testemunho. Era a geladeira, o fogão, era o micro-ondas, o carro. Então, tudo que ele comprava eu sabia, porque ele contava na igreja. Então, isso já é o exagero, né? Cabe o testemunho? Cabe, mas tudo com moderação, né? Cabe a manifestação da profecia? Óbvio que cabe, isso é bíblico, mas também tudo com moderação. Nem proibir, nem extrapolar. Então, pensar sempre nesse equilíbrio, né? Existe uma frase, apesar de eu não ter o livro, mas conheço parte do conteúdo, e eu vou citar essa frase do seu livro. Eu tenho, nos últimos cultos, citado muito, porque eu considero que esse é um grande diferencial do culto pentecostal e dos cultos onde adota o princípio regulador de culto. E dependendo como a gente aplicar isso, algumas tradições podem até se sentir ofendidas, uma vez que a forma como eles cultuam se assemelha a culturas pagãs, onde a divindade fica lá esperando receber. Olha a frase que está no livro O Espírito e a Palavra, do escritor Gutierrez Fernandes. Aliás, deu uma frase, uma porção. Em nenhum lugar das Escrituras ensina-se que a adoração cultica seja uma espécie de apresentação a ser consumida pela divindade na forma de entretenimento, ou que seja mero louvor que lisonjeia um Deus passivo e indiferente em busca de despertá-lo para a ação. Essa concepção, diga-se de passagem, é pagã. O culto cristão necessariamente envolve a própria presença ativa de Deus. Deus não é um mero espectador, como se fosse um crítico de jornal que senta nas últimas fileiras de um teatro para escrever no caderno de cultura a análise de determinada peça. O culto envolve Deus, a liderança litúrgica e toda a congregação. Nesse modelo triangular, não há espaço para o ritualismo vazio do tradicionalismo morto e nem do mero entretenimento da geração selfie, que é viciada em sua própria imagem. A pergunta: o senhor recebeu alguma represália dada essa afirmação? Não, tranquilo. Eu até me surpreendo às vezes, porque o livro, O Revestir de Poder, O Espírito e a Palavra, graças a Deus vendeu bastante, tá aí muita gente lendo e tal, e nenhuma crítica séria assim, ao livro, no sentido, nenhum espantalho, graças a Deus, o pessoal está recebendo bem. Muito, muito pelo contrário, tenho recebido muita gente dizendo que foi abençoado, pastores que gostaram do livro, né? As duas críticas que eu vi foi de gente que não leu o livro. Não leu, mas criticou só pela capa, né?
Mas os que cristãos leram são especialistas em gostaram. fazer isso, né? Os cristãos são Tem gente que especialistas gosta. em fazer isso. Mas eu não, pelo contrário. Assim, uma coisa que o pessoal sempre pergunta, né? Gutierrez, às vezes você tem umas posições muito firmes, até críticas, até mais no passado do que hoje. A gente, quando vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai ficando mais tranquilo também. Mas assim, eu nunca fui censurado, nunca. No meu contexto congregacional, na Assembleia de Deus aqui no Ministério do Belém. Pelo contrário, assim, sempre muito bem incentivado. Recentemente eu mudei de congregação, mas o meu último pastor era uma pessoa maravilhosa, me incentivava bastante. Era uma pessoa que sempre estava ali me dando espaço para pregar, ensinar a igreja. E o atual pastor, mal cheguei lá na congregação da nova igreja, o pastor Paulo Moraes, já estou lá colaborando também, pregando. Então você vê, assim, são pessoas bem abertas a hoje bem mais do que no passado, eu vejo na nossa realidade assembleiana, a esse tipo de abordagem, de ensino, de teologia. Para mim, pelo menos eu falo no meu contexto, passou aquele tempo em que ser um teólogo na igreja era mal visto. Passou, graças a Deus. Hoje, pelo contrário, está sendo até bem visto. Eu estou lendo um livro acho que é Kevin Van Rose, e ele fala sobre pastores como teólogos públicos, e é um livraço, eu acho que é um resgate que nós deveríamos fazer, todos os pastores. Os pastores deveriam, de fato, atuar e se afirmar como teólogos, na representatividade da comunidade do qual estão inseridos. E houve um curso aqui de liderança na capital, em Fortaleza, e uma das afirmações do palestrante lá é que nós não somos líderes somente sobre a igreja, nós devemos ser líderes sobre a cidade. A gente deve responder certos questionamentos que somente através da teologia podem ser respondidos, né? Então, não necessariamente a gente precisa ter um conhecimento específico, ser um teólogo profundo, mas não, eu acho que nós estamos chegando no tempo que a gente é impensado um pastor que não tenha o mínimo de conhecimento para repassar à igreja. E por mais limitações que tenha, isso não é uma caricatura, é uma realidade do movimento pentecostal, o protagonismo dos leigos, né? O protagonismo dos leigos, a nossa igreja cresceu assim com o protagonismo dos leigos, mas isso não deve substituir o esforço e a capacidade por apresentar de uma maneira a contento os questionamentos hoje da nossa juventude, né? Gutierrez, conversa muito boa, nós vamos virar o quadro, a gente vai ouvir uma canção agora e volta falando um pouquinho sobre a relação do pentecostalismo com a política, né? Nós estamos vivendo tempos aí complicados, tempos de muita polarização, e eu acho que mais do que nunca a frase de Aristóteles, in virtus medio est, deve ser recuperada, a virtude está no meio, né? Daqui a pouco vão dizer que eu sou politicamente de centro, né? Mas vamos à canção, por sinal. Nós vamos à canção, e aí eu quero convocar agora toda a nação IADEB, Assembleia de Deus Ministério do Tempo Central, nossa igreja, que financia esse programa, para ouvir essa canção, porque nós já estamos preparando. Isso é uma prova de que o pentecostalismo também é eclético. Ele gosta de músicas de 200 anos atrás, mas gosta de músicas atuais também, canções atuais. Essa canção da Casa Worship é uma excelente canção, Era Eu. Vou colocar água. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu, condenado era eu,
Era condenado, era Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Programa Evangelho com Graça. Muito bem, você ouviu aí em casa Worship cantando Era Eu, que linda canção. Essa é uma canção que teologicamente remete à ideia da substituição penal, foi isso que de fato aconteceu, é isso que nós cremos. Quando a gente voltar agora, minha gente, na nossa ceia agora de agosto, a igreja toda vai cantar isso. Nós vamos cantar Cicatrizes, nós vamos cantar esses hinos bem antigos, mas vamos cantar um novo também, para a gente não ficar muito envelhecido, que aí o pessoal fica com problema aí nas articulações espirituais, tá bom? Irmão Gutierrez, de volta agora para mais um quadro. O que é que você acha dessa questão dessas canções mais novas, das mais antigas? É preciso manter a ponte intergeracional? Sim. Eu até comentava isso, e eu acho que uma live aí recente, que eu particularmente me sinto mal quando eu vou num culto em que o foco é só música contemporânea ou só música antiga, né? Porque a gente precisa, a igreja ali tem criança, tem adolescente, tem senhores, senhoras, a gente tem que fazer essa ponte, né? Acho que é muito bom esse equilíbrio. Eu gosto muito quando eu vou num culto que se canta, por exemplo, Hillsong, mas também que se canta um hino do John Wesley lá do século XVII. Então, é importante a gente fazer essa ponte geracional sempre, né? Porque a igreja não é só jovem nem só velha. Sim. Da rosa vermelha a essas novas aí, ousada boa. Eu sei, eu tenho feito uma defesa de que nós temos que ter cuidado para não
construir ídolos dentro da igreja, e os ídolos eles podem versar em vários segmentos, e algumas pessoas, lamentavelmente, o saudosismo ele tem sido sacramentado por parte de alguns irmãos da igreja, que tem dificultado para a nova geração. Da mesma forma, a nova geração também tem erigido um altar aí e procurar descartar tudo aquilo que foi produzido no passado. Então, esse ponto de equilíbrio a gente deve trabalhar bastante, né? Meu amigo, nós vamos agora a 2 perguntas para finalizar. Nós já estamos chegando aqui ao seu horário, e a minha gratidão eterna sempre. E a pergunta é: o pentecostalismo tem uma visão de mundo? O senhor já respondeu lá, quando a gente, no bloco teológico, já falou que o pentecostalismo, diferente do calvinismo, daquilo que se desenhou, resposta para tudo no mundo, não é bem assim que funciona. Mas o pentecostalismo, ele tem uma cosmovisão, uma visão de mundo. Como que o pentecostalismo se relaciona com a política? Sim. Essa é uma pergunta importante. Eu não acredito que o pentecostalismo seja uma cosmovisão. Eu, na verdade, não acredito que nenhuma tradição cristã dê conta de ser uma cosmovisão, tá? Nem mesmo a tradição reformada. Por quê? Porque falar que uma tradição pode responder até questões econômicas, né, é muito complicado mesmo. Eu prefiro falar em uma cosmovisão cristã de maneira geral. Isso não quer dizer que o pentecostalismo não possa contribuir com uma visão peculiar sobre a arte ou sobre a filosofia, por exemplo. Sobre a filosofia, você pega assim, o pentecostalismo é, dentro do cristianismo, um movimento antimoderno. Em que sentido? O pentecostalismo quebra o culto à razão. Por quê? A gente não está aqui dizendo que só é válido aquilo que é validado pelo método científico, né? Ou seja, a gente acredita em milagres, acredita que a gente está conversando realmente com um ser pessoal em outro espaço, em outro tempo, em outro mundo, digamos assim, né? Com Deus, com Cristo. O pentecostalismo tem esse elemento sobrenatural, muito forte. É impossível ser pentecostal sem acreditar em milagres, sem acreditar que Deus intervém na história. Então, esse elemento do pentecostalismo, eu acredito que não é possível ser cristão e não acreditar em milagres, né? Mas essa ênfase do pentecostalismo é uma ênfase interessante. Por quê? Porque quebra esse ponto na filosofia. A partir do momento que eu acredito que pode haver elementos sobrenaturais na história, a intervenção de Deus, logo, eu não estou cultuando a razão como pura. Outro ponto, o pentecostalismo dá um valor muito grande à emoção. E é claro que isso pode correr no risco de virar um emocionalismo, claro, pode, mas hoje em dia, a neurociência, a própria filosofia da linguagem, a filosofia, de maneira geral, tem trabalhado muito o papel da emoção. Que a emoção, diferente do que os iluministas pensavam, a emoção mais ajuda o processo racional do que atrapalha. Mais ajuda. Então, por exemplo, se a gente está em um processo de decisão, que eu preciso decidir entre 3 elementos, muitas vezes a minha decisão vai ser uma decisão mais emocional do que racional. E, por ser mais emocional do que racional, é uma decisão mais correta. É uma decisão mais precisa. Então, assim, a emoção muitas vezes ajuda. Então, eu penso que o pentecostalismo pode contribuir nesses pontos específicos, né? Agora, dizer, não, o pentecostalismo tem uma resposta para tudo, tem uma resposta até de modelo econômico, até de modelo social, ou qual é o melhor modelo político. Não, isso eu acho que seria muita arrogância da nossa parte se a gente pensasse dessa forma, como eu penso que é a arrogância de alguns irmãos de algumas tradições que pensam que pode responder a tudo. Não podemos. Talvez como cristão, sim, né? Como cristão, uma cosmovisão cristã, sim, mas não algo específico. Não porque eu sou luterano, não porque eu sou reformado ou porque eu sou pentecostal, aí não. Nenhuma tradição deveria se pensar tão abrangente assim. E a relação do pentecostalismo com a política, como que o pentecostalismo enxerga a política historicamente?
Historicamente, o pentecostalismo, especialmente aqui no Brasil, demonizou a política por muito tempo, né? Até porque veio de uma tradição mais pietista, então era aquele distanciamento do mundo, nada se envolvendo com o mundo. Quem quebrou isso foi um pastor aqui em São Paulo, pastor Alfredo Reikdal, que foi fundador da Igreja Assembleia de Deus do Ipiranga, né? Uma bonita igreja aqui em São Paulo. E ele foi, se eu não me engano, o primeiro candidato dentro das Assembleias de Deus, ali ainda na década de 60, né, que ele se envolveu diretamente com a política partidária. Hoje isso mudou completamente. Você vê que todas as denominações pentecostais têm seus representantes políticos. É importante, sim, o envolvimento do cristão com a política, é muito importante. Os pentecostais só não podem cair na tentação de abraçar uma teologia que eles nunca tiveram, que é a chamada teologia teonomista, que é aquela ideia que a igreja deve governar o Estado, né? Que Deus, através da igreja, deve governar o Estado. Isso nunca foi abraçado em teologia pelos pentecostais, pelo contrário, por dois motivos, especialmente os pentecostais aqui do Brasil, porque a gente veio de uma tradição batista, que é uma tradição que defende muito a separação do Estado e da igreja, e também porque a gente veio de uma tradição escatológica dispensacionalista, que no dispensacionalismo a gente não olha a igreja, digamos assim, como uma continuidade de Israel. Israel e a igreja são duas coisas completamente diferentes. Portanto, a igreja não tem um papel de governo como Israel teve lá no passado, né, no Antigo Testamento, né? De fato, lá naquele momento havia uma teonomia. Israel era um governo de Deus, através do rei. Mas a igreja não tem essa pretensão, nem deveria ter. Jesus foi claro no sentido, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ali, basicamente, a gente tem a primeira separação da igreja e Estado, nesse pensamento, nessa frase de Jesus. Então, isso sempre foi defendido pela nossa tradição. Então, eu temo que a gente perca isso, né? Porque originalmente pensávamos assim. E é muito importante manter esse pensamento. Por quê? Qual o risco da igreja abraçar uma perspectiva teonomista? É porque, de fato, é impossível você ter um governo de Deus na Terra. Por várias razões. O homem é decaído, sempre vai ter os interesses humanos acima de tudo, e nunca é o governo de Deus, é o governo do clero, né? O governo daqueles que mandam na igreja. Então, assim, é complicado. E esse é o temor que eu tenho, porque se você pega alguns braços do neopentecostalismo, eles são muito teonômicos, eles abraçam essa perspectiva, né? E eu temo que o pentecostalismo possa ir para o mesmo caminho, né? Mas a gente deve tomar esse cuidado, porque tradicionalmente não pensávamos assim, nunca abraçamos essa perspectiva. O tema da minha monografia, estou trabalhando nessa ideia de Estado e religião, entes coexistentes mediados pelo princípio da neutralidade. Eu trago também a perspectiva teológica sobre os cuidados que a igreja tem que ter, fazendo as devidas ressalvas. Não vejo nenhum problema a igreja, de fato, manifestar apoio a um governo, desde que faça as devidas ressalvas. Nesses dias eu ouvi 3 modos diferentes de pensar a respeito da participação da igreja na vida pública. Tem essa forma direta, a política partidária, tem a política cidadã e a intervenção profética, que seria aquela ali, a exemplo de Natã, quando teve que entrar na monarquia ali, enfrentar o rei e dizer: você está em pecado. A igreja, ela deve ter essa... Eu penso que a igreja deve assumir essa postura, deve manter uma equidistância, né? Para não se envolver. Ao mesmo tempo, também não deve ser isenta, não deve ter a síndrome de Pilatos, de lavar as mãos com tudo, né? Sim. Lavar as mãos com tudo. Portanto... porque assim... Sim. Desculpa. Não, porque assim, a igreja, o seu papel, acima de tudo, é profético, é um papel crítico, né? Aquilo que está errado. Então, se a igreja abraça de maneira muito entusiasmada determinado governo,
ela perde esse papel crítico, porque ela vai se preocupar mais em defender o governo do que em criticá-lo naquilo que ele está errado, né? E todo governo vai vacilar, todo governo vai errar. Por isso que ela precisa ter esse papel crítico. Se tiver qualquer tipo de apoio, que seja um apoio crítico, que seja um apoio muito consciente, e não um apoio entusiasmado, né? Esse é o risco que a gente vê mais. E também, se você vê na tradição, de maneira geral, protestante, é uma tradição que, em muitos aspectos, se envolveu com o Estado para o seu bem, e em outros foi perseguido pelo Estado. E aí qual é o risco também? A gente achar que só é profético quando o governo que está aí, eu não gosto. Aí eu sou profético. Também tem esse risco, né? Eu vejo muita gente que hoje é profética, hoje é uma crítica do governo. Mas nos governos anteriores era, não é bem assim, tal. E eu já sou aquele chato mesmo. Qualquer governo que está aí, eu sou profético. Eu vou lá, critico. Aí tem gente, você não gosta de nada? Você não gosta de nada? Não é isso. É que o nosso papel como igreja, como cidadão, inclusive, ainda que eu não fosse da igreja, é cobrar os políticos, porque os políticos, eles têm uma tendência natural a fazer muita coisa errada. Então a gente tem que ser vigilante o tempo todo. Detalhe, são são muito bem pagos, entendeu? Eu tenho trabalhado aqui na igreja, a gente tem que parar com essa história de achar que o político faz favor pra gente. O político não faz favor. O político está lá, ele tem que fazer aquilo que ele tem que fazer mesmo, né? E é óbvio, a gente tem que reconhecer e tal, mas essa ideia de aplaudir certos políticos é que tem transformado essa turma em monstros, verdadeiros monstros. Sim. Então, essa é a visão. Muito bom, sua contribuição nesse aspecto. Vamos a mais uma pergunta e a gente finaliza sobre essa relação, que foi muito bacana. Essa fala sobre a relação da igreja com a política. Quais as implicações sociais do pentecostalismo? Muitas. O pentecostalismo foi um movimento de periferia. Eu não estou falando aqui no aspecto ideológico, como um movimento que romantizou o periférico, não é isso. Mas foi um movimento que nasceu na periferia de Los Angeles e que sempre se espalhou entre os mais pobres, né? Então, o pentecostalismo fez esse resgate em lugares que muitas vezes as igrejas tradicionais não chegaram, nas favelas, no interior do Amazonas, no interiorzão do Nordeste, né? Então, assim, lugares que as igrejas não chegavam, o pentecostal chegou. Então, só isso em si já é uma transformação social incrível, porque a igreja, quando chega, permite que o sujeito que era bêbado, que gastava todo o dinheiro, pouco dinheiro que tinha, gastava com bebida alcoólica, agora é um homem que vai para a igreja de terninho e gravata e que agora vai gastar aquele dinheiro com a família. Só isso aí já é uma transformação social incrível, né? Fora um processo que houve muito no Brasil, que é interessante, de pessoas analfabetas que não sabiam nada e que passaram a aprender a ler, a estudar a partir da Bíblia, né? E foi o seu primeiro contato. Meu pai aprendeu com a Bíblia. Lendo a Bíblia. Então, assim, a escola dominical, a igreja, proporcionou uma educação a pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de contato com escola. Então, assim, isso também foi uma transformação social incrível. O próprio papel da mulher no pentecostalismo, né? Logo lá na Rua Azusa, as mulheres passaram a ter um papel muito importante como pregadoras, como pessoas que se expressam também. Isso é um tipo de inclusão. O próprio papel dos negros também, porque na Rua Azusa foi liderada pelo William Seymour, que era negro, em um período nos Estados Unidos de grande segregação racial. Até hoje é um problema, mas naquela época era muito pior. E isso tudo, negros e brancos unidos ali, sob a liderança de um negro, o que era algo escandaloso, né? Então isso também foi um processo de transformação social incrível. E o que eu costumo falar, eu inclusive falo isso no novo livro que vai ser lançado pela Thomas Nelson, que o pentecostalismo promoveu uma revolução social em muitas vidas, em muitas comunidades, sem precisar transformar Jesus em um revolucionário social. Não precisou fazer isso. Continuou proclamando Jesus como rei, como Deus, como Senhor, como
como 100% homem, 100% Deus, né? Aquilo que a tradição cristã sempre afirmou, que a Bíblia afirma, e não precisou transformar Jesus em um revolucionário social para se tornar em si um movimento de impacto social muito grande. A leitura do passado, ela não pode ser contrária à perspectiva futura. Olha, óbvio, perspectiva, eu estou falando de futuro. Mas pensar em Cristo como revolucionário dos tempos em que ele permeou as terras áridas da Palestina, seria negar que ele virá como rei, para julgar todos os povos. Então, você tem aí o fomento à revolução, a lutas de classe, mas você tem também a briga com relação ao imperialismo, o pessoal que briga aí contra os Estados Unidos, etc. Então, eu gosto muito, tem um livro que está saindo aí bastante, a leitura muito recomendada, que é Ilusões Políticas, do David Koyzis. Muito bom. Porque eu acho que é um ponto de equilíbrio e as pessoas estão precisando desse ponto de equilíbrio. Irmão Gutierrez, muito obrigado por sua participação. Nós vamos lhe dar agora a palavra para a saudação final. Espero que a porta fique aberta, nós tenhamos lhe tratado muito bem, para que, convidando novamente, a gente seja atendido. Baturité espera, certamente passando essa pandemia, nós lhe queremos aqui presencialmente, para ensinar os nossos irmãos. O Ministério do Ensino, ele está em alta, louvado seja o nome do Senhor por isso, a gente precisa ser esclarecido. Fique à vontade. Pastor Gilmar, obrigado pelo convite. Sim, as portas estão abertas, é sempre um prazer atender os irmãos, tá? E que Deus abençoe os irmãos aí no Ceará, estado que eu já fui 2 vezes, uma no interior, em Tauá, e outra em Fortaleza. Tauá, muito bem. Estado bonito, gente boa, comida boa. Muito e que boa. Deus abençoe. Quando puder voltar aí, vai ser um prazer. Deus abençoe. Amém. Obrigado pela sua participação, Deus lhe recompensa, estamos sempre à disposição. Pai do Senhor, meu amigo, Deus lhe abençoe. Tchau, tchau. Muito bem, você ouviu aí Gutierrez Fernandes, um grande escritor, assim, contribuindo demais. Uau, que tarde boa, aprendi. Você gosta de aprender? Você é interessado para aprender? Você gosta mesmo de aprender? Porque tem gente que é desinteressado, não quer aprender, acha tudo besteira, mas que tarde. Foi uma tarde, uma aula sobre pentecostalismo, suas implicações, suas vertentes, sua característica. Muito bom. Pena que o tempo do programa é pequeno e a gente precisa correr. Vai embora, já são 13h23 da sua Lins FM, a Lins FM que é sua, é nossa, no Evangelho com Graça, nessa edição muito especial. Deixa eu saudar os meus amigos aí, Marquinhos, o pessoal que está aí nas plataformas digitais, meu Deus, eles estão há muito tempo aí, eu ainda não falei com eles. Nésia Souza, Pai do Senhor, um abraço para a Suelen, alô Suelen, Deus abençoe, quem mais? Jaqueline, Paz do Senhor, Jaqueline Mendonça, quem mais? Presbítero José Laírto, Deus abençoe, Pai do Senhor. A irmã Helenice, a paz do Senhor, irmã Helenice, irmão Glauber, toda a família, os pequenos. Irmã Camila Jéssica, meu amigo Diácono Josué, Pai do Senhor, Deus abençoe grandiosamente. Quem mais? Josué Freitas, Diácono Josué, irmã Valdenise Batista, meu amigo Narciso, Diácono Narciso, irmã Marli Lima, paz do Senhor, ao Diácono Glailson também, Aldaíris Ferreira, paz do Senhor, Pastor Gilmar, próximo louvor ofereço para minha família, em especial para minha mãezinha, que Deus dê forças para ela, grande abraço, Pastor, amém, Aldaíris, Deus lhe abençoe, seu esposo, a Maria Pinel, paz do Senhor, lá no Genipapeiro, Deus no comando do programa, muito bem. Josefa Vieira, paz do Senhor. O amor da minha vida, Thaís Lima, com Benjamin Benhu, Deus abençoe. Nayene Souza, paz do Senhor. Vilma Marcelino, boa tarde, pastor. A paz do Senhor Jesus. Manda um alô para o Beto, Ítalo, Thaís, do Conselheiro Estelita, para os meus pais, Francisco Capricho, Maria de Fátima, do Genipapeiro. Amém, Deus abençoe. Irmã Magalice Vitória, estou sentindo sua falta, irmã Magalice. Para o Adson, Deus abençoe grandiosamente. Eva Quércia Soares, a paz do Senhor. Isanaira, Ionara, Jacinta Prudêncio, Ana Kelly Freitas, Deus abençoe. Mona Lisa, irmã Mona Lisa, a paz do Senhor. Pessoal do Conjunto Maria Zé Viana aí. Rafael Queiroz,
Odelida Figueiredo, muito bem, quem mais? Roberto, irmão Roberto, presbítero Roberto, esposa de irmã Isabela, Alícia, muito bem, irmã Ana Paula, Carlos Alberto, Valdenismo, e assim, muita gente, audiência hoje bombando. Gente, tem coisa boa chegando por aí. Tem novidade para o próximo programa, você não pode perder. Tem que convidar os amigos que tem muita participação. Muita participação. Nós vamos ter aqui o quadro Teologando. No quadro Teologando a gente vai trabalhar a política cidadã. Todo sábado uma participação, você não pode perder. Hoje eu estou muito empolgado com a inauguração desse novo quadro, vai ser uma bênção, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho aqui, rapidinho aqui, já falei tanto, meu Deus, vocês estão cansados de ouvir minha voz, não é verdade? Mas deixa eu falar um pouquinho aqui sobre as nossas congregações. Pedir para os líderes que mandaram aqui, eu vou falar, tá? Domingo agora, você pode procurar algumas de nossas congregações para assistir um culto e ser abençoado. Na sede nós estaremos lá. Sexta-feira agora nós pregamos uma mensagem sobre De Volta ao Primeiro Amor. Está lá no YouTube, você pode assistir esse culto, Ministério de Louvor e ADEB. Uma bênção cantando, nós estamos preparando coisas novas aí, eu estou compondo umas músicas aí para o Ministério cantar, vai ser uma bênção, Ministério de Louvor e ADEB, que muito nos orgulha. E você, pastor, eu sou do São Francisco, quero assistir o culto, olha o endereço, anota o endereço aí, Congregação do Conjunto São Francisco, Rua 1, Conjunto São Francisco, número 106, Rua 1, Conjunto São Francisco, 106, tá bom? Já fica ali, já pro lado do Mondego. Então você nota esse endereço, vai lá, às 18 horas, assiste o culto lá com o presbítero Arimateia. Eu sou aqui do Mundim Gomes das Lajes, quero assistir um culto aqui, tem alguma congregação? Tem. Rua Perpétua Barros Maciel, sem número, térreo, bairro Mundim Gomes. Os horários do culto, quinta às 19 horas e domingo às 18 horas. Portanto, amanhã você aí do Mondego das Lajes pode procurar aí a igreja, presbítero Erildo. Eu sou do Candeia Boa Vista. Como que faz para assistir um culto na IADEB? Candeia Boa Vista, Rua Hermenegildo Macambira, sem número, todos os domingos, das 16 às 18. Mais cedo você se programa, vai lá. Domingo agora, a partir das 16 horas, lá na Rua Hermenegildo, a rua principal do Boa Vista, uma congregação linda que a gente terminou agora, tá bom? Então esses foram os líderes que estão interessados por divulgar o endereço das suas congregações. Sábado que vem, se mais alguém tiver interessado, vai mandar aqui, a gente divulga na nossa sede, Avenida Duque de Caxias, 555, Putiúba, Baturité, Ceará, 18 horas agora. Uma palavra de Deus para o seu coração, para sacudir a sua alma. Uma palavra de esperança, você não pode perder. Você pode fazer a sua inscrição por meio do link ou entrar no WhatsApp da nossa igreja, tá bom? Entra lá no WhatsApp da nossa igreja e pede para lhe escrever lá, para você garantir o seu espaço. Pastor, qual é o número do WhatsApp? 9265-7684. 99265-7684. Esse é o WhatsApp da nossa igreja. Deus abençoe. Vamos a uma canção linda agora com Flor de Lis. Ela canta Questiona ou Adora. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta
adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada quiser, mostra sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, mostra sua fé. Questiona ou adora? E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra sua fé. Questiona ou adora? Adora! Adora! Questiona ou adora? Adora! Se ele nada fizer, mostra sua fé. Questiona ou adora? Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore! Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Prefiro adorar. Prefiro, se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Baturité, Ministério Templo Central. Uma igreja relevante, movendo-se em oração, ensino e evangelização. Muito bem, você pode nos acompanhar por meio das nossas plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, Facebook, como @IADEBTC, @IADEBTC. E no YouTube nós estamos também na nossa plataforma, nosso canal do YouTube, onde você pode assistir os cultos lá. Já tem alguns vídeos dos cultos lá, você pode acompanhar as nossas transmissões, tá bom?
Hoje nós aprendemos que pentecostalismo não é a minha preferência, que pentecostalismo não se restringe à minha experiência estática, que pentecostalismo está fundamentado em princípios bíblicos, é uma doutrina bíblica e a gente precisa viver como ele é. Verdade, irmã Magalice? Verdade, excelente, muito rico. Isso, o programa hoje foi de um excelente aprendizado, tá bom? Conosco também Victor Soares, será que é o nosso querido baterista? Deus abençoe, irmão Victor. Amém. Ailton Lopes está ali de Fortaleza, lá da Praia do Futuro, nos acompanhando. Deus abençoe. Este louvor que você ouviu da Flor de Lis foi um oferecimento da Casa de Campo. Casa de Campo com produtos agropecuários na área de insumo de suprimento da agricultura, da pecuária, com medicamentos no melhor preço, você pode adquirir da bota ao chapéu. Casa de Campo, organização Irmão Carlinhos, tá bom? Fica ali na 7 de setembro, você não tem como, passando ali naquela avenida principal do centro ali, você encontra, eu esqueci o endereço, é da Dom Bosco, né? A 7 de setembro começa onde? A Dom Bosco é no cruzamento, né? Pronto, é verdade. Ou seja, é só uma questão de perímetro, porque é tudo uma coisa só. 7 de setembro é o Dom Bosco, né? Dom Bosco vai até ali, a Casa de Campo. Na Avenida Dom Bosco, olhando ali para o lado esquerdo, não tem como você não encontrar a Casa de Campo. Oferecimento Irmão Carlinhos. Eita, eu tô dizendo aí, se não quiserem ele como vice, eu quero, viu? Não quiserem ele como vice, eu quero, nosso co-pastor. E se fizerem raiva, ele vai ser vice, ele vai ser o homem. Deus abençoe. Eita, falando aqui mensagem subliminar, não pode. Vamos que vamos, minha gente. Um abraço, nosso evangelista Carlos Freitas, nosso co-pastor, pastor Edson, Deus abençoe. O nosso primeiro secretário, irmão Israel, segundo secretário, diácono Glailson, tá bom? Todo o pessoal aí que faz o Conselho de Contas da igreja, bom, Cleiton, a presbítero Naldo, tá certo? O presbítero Hildo, todo esse pessoal que está conosco, aí, os tesoureiros, Mantaís, bom Júlio César e todas as nossas liderança do Ministério de Jovens, Ministério Feminino, Ministério Infantil, liderança do Ministério de Ensino da Igreja, missões, estamos ainda trabalhando. Então, um abraço aí para todos vocês, de uma maneira muito especial. Vamos ao momento de oração? Senhor, nós queremos orar esta tarde, porque este é o caminho que o Senhor nos ensinou. A entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Senhor em secreto. De fato, nós estamos aqui fazendo uma oração pública, unido à fé de muita gente, para te reconhecer como Senhor, para te agradecer pelo teu cuidado nesse processo de pandemia que enfrentamos. Muito obrigado pelo teu cuidado. Mas para interceder pelas pessoas que estão enfermas ainda, eu te apresento aqueles que estão no leito, te apresento aqueles que, apesar de não estarem com Covid, adquiriram uma doença emocional, mental, afloraram uma doença emocional. Eu quero pedir que o Senhor alcance essas pessoas agora. Quero pedir o teu consolo sobre a vida de quem perdeu os seus entes queridos. Pai, o Senhor é consolo, através do teu Santo Espírito, estende as tuas mãos. Nós te oramos esta tarde e pedimos também que o Senhor venha quebrar o jugo do vício. Qualquer pessoa que esteja, Senhor, amarrada pelo vício de qualquer natureza, pelo poder do teu nome, venha libertar na autoridade do nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, nós clamamos agora. Pedimos o teu favor e pedimos a tua misericórdia. Pedimos a tua bênção sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre os governantes. Venha revelar salvação, venha proporcionar um novo tempo, venha nos aumentar a fé para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. É dessa forma que a gente luta as nossas guerras em oração, sabendo que estamos preservados e guardados em Deus. Eva Kessler Soares, irmão Armando, pai da Eva, não sabia deste programa, muito bom e construtivo na vida do cristão. Irmã Eva. Irmão Armando, é muito bom. Todo sábado a gente está aqui de meio-dia às 14 horas, já coloca aí na agenda para estar conosco.
A gente está sempre aí com participações e assim a gente vai seguindo. Amanhã eu aguardo você na nossa sede, Avenida Duque de Caxias 555, Putiu, Baturité, Ceará. Eu esqueci o nome aqui, tem um casal muito abençoado que nos escuta lá da Faísca, que até mandou uma ajuda para o programa. Deus abençoe grandiosamente a todos vocês, tá bom? Vamos a mais uma canção. Cassiane canta Hino da Vitória. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado Você está ouvindo o programa Evangelho com Graça. Bem, um abraço muito especial para o Wellington Souza, que está conosco, para o irmão João Paulo Dias. Rapaz, o João Paulo está muito moderno. Pai do Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. A saudação dele é assim. Eita, é uma oração. A paz do Senhor dele, Pai do Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Meu amigo João Paulo, tudo especial. Um abraço para a irmã Lucenilda, para o nosso ministério de louvor. Defendo com unhas e dentes, porque sei o quão caro custa você ter hoje um ministério de louvor. Quero mandar um abraço para o irmão João Paulo, para o irmão Adonias, o guitarrista dos guitarristas. Eita, né? Abraço para o irmão Tiago, violonista, para o irmão Chicão, nosso tecladista, para o irmão Rafael, nosso baterista. E
para os candidatos. O Vitor vai rir demais, né? Nossos visitantes estão conosco, sempre nos ajuda, a gente convida eles ali, irmão Vitor Soares, irmão Pablo, irmão Everson, Deus abençoe, ajuda de vocês, onde estiveram conosco no culto, muito obrigado, Deus abençoe. E quero louvar a Deus também aqui pela vida do irmão Naldo Freitas, da irmã Naira, tem feito um esforço, se dedicado ali para prestar um louvor abençoado, nós louvamos a Deus, tá bom? Bom, Rivanildo Sena, um abraço, a paz do Senhor, irmã Elisângela, deixa eu ver quem mais, está aí no trabalho, né? Um abraço, irmão Rivanildo, por sinal, um abraço a todos os irmãos da Paz Eterna, que é a nossa colaboração. Olha, na Paz Eterna tem o Silas, tem o Rafael, tem o Odilaniri, na Paz Eterna tem Natalina, tem Valdenice, tem Elisângela, tem Rivanildo, quem mais na Paz Eterna? Rapaz, não era para morrer ninguém aí, porque o tanto de crente que tem aí. Irã, muito bem, lembrei agora do Irã. Deixa eu ver, tem a esposa do Silas, a Milena. É muita gente, Deus abençoe grandiosamente. Irmão Jorge, querido Dedé, Deus abençoe. Nosso diácono Jorge, estão assistindo ali pelo Facebook, direto de Acarape, da casa do Gerson Relojoeiro. Eita, Gerson Relojoeiro. Relojoeiro no Acarape só tem o Gerson. Eita, menino, a paz do Senhor, Deus abençoe grandiosamente. Olha só, o Wellington de Arraial, Santa Isabel, Aracoiaba, Deus abençoe grandiosamente, tá? Nós vamos a mais uma canção, e aí a gente já se prepara para isso. Meu Deus, o programa hoje correu, gente, foi embora, que negócio. Vou ter que comprar mais umas 2 horas aqui, me ajude aí, pessoal. Me ajude aí, contribui, manda dinheiro aí, patrocina o programa para a gente comprar mais 2 horas aqui. Então, Maria Lins, ela devia me dar mais 2 horas, eu vou fazer essa cantada aqui no ar, entendeu? Ela devia me dar mais 2 horas, porque é bom demais para a emissora, para as pessoas serem abençoadas. Vamos que vamos, nós vamos agora, Maior Troféu com Damares. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz. Importante. Essa eu quero dedicar especial pro irmão Chico Zé, Francisco José, ele gosta de cantar esse hino, eu quero dedicar para ele ali, obreiro do Boa Vista, esteve ontem assistindo o culto conosco. Um abraço, irmão Francisco José, assim vai pro senhor. De onde ele me tirou, projeto falido que ele investiu, a construção da minha história ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, um abraçar, o resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. Saber que o meu nome está escrito lá, e quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu
troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito lá, quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. No coro celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Acesse nossas mídias sociais, Facebook, IEADEB Templo Central, Instagram, @IEADEBTC. Muito bem, sob sua companhia, a tarde seria toda minha, eu me demoraria manhã, tarde, noite, dizendo que é bom estar com você e levar uma palavra de Deus para o seu coração. Essa é a nossa dedicação, que essa seja uma tarde de bênção de Deus para a sua vida, um final de semana próspero, abençoador, de muita superação, e que a semana que vem aí venha cheia também de novidades de Deus para a sua vida. O Reginaldo, irmã Lípia, Daminha, Damaris, Deus abençoe, tá bom? Um abraço também a todos os irmãos ali da sede, a família Borges, que está sempre conosco. O diácono Luiz Borges é um diácono abençoado, é um dos anciões da casa do Senhor, mas eu queria chegar à idade dele com o vigor dele, porque o homem é forte, viu? Abraço a irmã Lourdes, um abraço a Marleide, a Marli, abraço ao Adonias, a Jéssica, ao Haroldo, deixa eu ver quem mais, ao Nezão, deixa eu ver quem mais, toda essa família. Um abraço aí aos anciãos da casa do Senhor, irmã Laíde, irmã Terezinha, irmã Eunice, irmã Lídia, irmão Josué Amaro, irmã Maria Amaro. Um abraço para a irmã Rita. Eita! Um abraço para o irmão Vicente Amaro, um abraço para todos os anciãos da casa, um abraço para a irmã Bahia. Alô, irmã Bahia, um abraço, Deus abençoe o seu esposo, tá bom? Para todos os irmãos anciãos, estou falando ali da sede agora, as irmãs da sede, Deus abençoe as servas de Deus, os obreiros da casa do Senhor, Deus abençoe grandiosamente. Nós vamos a mais uma canção, com essa canção, depois dessa canção a gente volta para se despedir, trazendo a arca, canta serás sempre Deus. Aquele que era, aquele que há de vir. Tu és e sempre serás Deus. Tu és e sempre serás Deus. Nos momentos bons, nos momentos maus. Tu és dono de todas as circunstâncias. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem,
dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre meu e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és meu. Oh, é Deus, Senhor. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Que linda canção, gente, que linda canção, trazendo a Arca Cantando Serás Sempre Deus. Um abraço para a irmã Erislânia, para o irmão Taírto, para a Iana e para a pequenina, que aqui fugiu o nome, Deus abençoe. Vocês são testemunhos vivos do que Deus pode fazer, uma família muito estimada para nós, tá? Irmão Taírto, irmã Erislânia, a Iana, que tem uma fé assim contagiante. Deus abençoe. Um abraço também para o Elano, para a Deli, para a Joyce. Deus abençoe vocês que estão aí na escuta do programa. Irmão Reginaldo, irmã Lúcia, irmão Natan, a todos vocês. Nós ficamos aqui, estamos nos despedindo. Sábado que vem, se Deus nos permite, meio-dia a gente volta. E na semana eu digo qual é a surpresa que nós teremos. Surpresa boa. Fica ligado todo dia, todo sábado ao meio-dia. Do meio-dia às 14 horas. Cheiro no coração de com força, cheirão no coração de com força. Um abraço, fique na paz de Deus. Eu aguardo você na nossa sede amanhã ou alguma de nossas congregações. Deus abençoe. Fui! E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Baturité, Ministério Templo Central. Uma igreja relevante, movendo-se em oração, ensino e evangelização. Descubra a melhor maneira de proteger sua família na hora da dor. A Paz Eterna presenteia os seus clientes e dá uma nova oportunidade. Para quem deseja adquirir o plano com os mesmos valores de 2019, adquira já o seu plano Paz Eterna. Planos para 5, 8 e 10 pessoas. Paz Eterna, o plano da sua vida. Ligue 3257-4055. Visite o nosso site pazeternaweb.com.br. Paz Eterna, confiabilidade e seriedade sempre.
Bibil Motos, peças, acessórios e serviços em geral para sua moto. Bibil Motos também trabalha com compra, venda, troca e financiamento próprio da loja. Em Bibil Motos você encontra bons negócios com confiança e credibilidade. Venha conferir nosso atendimento e fazer orçamento de serviços de sua moto. Venha também conferir nossas motos novas e usadas em nosso showroom. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Bibil Motos, desde já agradece a todos os clientes pela confiança depositada. Avenida Dom Bosco, número 109, em Baturité, Ceará. Telefone 85 99742 5813. Organização Bibil Motos e equipe. Você pode chegar onde quiser. Existe um universo de possibilidades, desafios e escolhas. E para fazer a diferença, tudo depende do mais importante: começar no lugar certo. Vestibular Online FMB 2020.2. Inscrições gratuitas mais desconto nas mensalidades de 40%. Ingresse também com a nota do Enem. E informações 996917789. FMB, seu sonho ao seu alcance. As óticas Ver Prime tem tudo que você precisa para a sua visão. Últimas tendências da moda para armações. As melhores lentes do mercado com marcas renomadas. Óculos de sol com proteção e lentes de contato. Tudo com preço justo e qualidade que você precisa. O que você está esperando? Marque já a sua consulta pelo WhatsApp. 999717135. 999717135. Vem pra ver você também. Óticas Ver, por amor à sua visão. Comercial Freitas, o comercial da sua construção. Elétrico, hidráulico, ferragens em geral. Na Rua Senador João Cordeiro, 787, no centro de Baturité, Ceará. Atendemos pelo fone, entregamos em domicílio. 85-3347-1036 e aceitamos todos os cartões de crédito. Comercial Freitas, o comercial da sua construção. Zé Motos, peças, acessórios e serviços em geral para a sua moto. Zé Motos também trabalha com compra, venda, troca e financiamento próprio da loja. Em Zé Motos você faz bons negócios com confiança e credibilidade. Venha conferir nosso atendimento e fazer o orçamento de serviços de sua moto. Venha também conferir nossas motos novas e usadas. Dispomos ainda de serviços de borracharia. Rua Madre Pierina Uslengue, no bairro Lages, próximo ao quartel da Polícia Militar em Baturité, Ceará. Telefone 85 99661 1730. Organização Zé, Valônia e Samuel. Farmácia do Trabalhador. Medicamentos a partir de 15 centavos. Resultados de exames através de laudo em 10 minutos. Medicamentos de uso contínuo, fraldas, suplementos e muito mais. Nos grandes descontos da Farmácia do Trabalhador. Loja 1, em Baturité, na rua 15 de novembro, número 703, em frente à Praça de Santa Luzia, ao lado do Casa Grande Supermercados. Loja 2, em frente à Casa Lotérica. E em Pacoti, em frente ao Banco do Brasil. Você ouviu o programa Evangelho com Graça. Você está na Lins FM, uma emissora pertencente à radialista Maria Lins, Baturité, Ceará. É festa de prêmios, é